Muito bem, para o nosso último bloco do programa dessa semana. E aí, Lília, novidade? Tem uma novidade, né? Sim, eu tenho um alerta para a sociedade, algo aí que não é novidade para ninguém, mas acredito que a gente precisa falar sobre isso. É sobre o desafio da baleia azul ou o desafio baleia azul, né? O que os nossos jovens estão fazendo? Acessando a internet, entrando nesse jogo maquiavélico, mas que para eles é extremamente desafiador. Aí eles aceitam cortar os braços, eles cortam os braços com faca, com estilete, com compasso, e eles desenham a tal da baleia azul. Mas não é só isso, eles também são desafiados a se encontrar com certas pessoas para depois eles pedirem, colocarem essas pessoas como refém, pedirem dinheiro para a família, ou pior, eles começam a ameaçar eles, que eu digo, não sei nem de quem eu estou falando, mas de pessoas que estão manipulando os nossos jovens. Então, eles ameaçam as famílias e o ápice, assim, que é o absurdo desse desafio, é a morte dos jovens. Então, eles são desafiados a mostrar a sua prova de coragem, se atirando num rio, se atirando de uma ponte, se atirando na frente de um carro. Então, por favor, pais, professores, adultos, pessoas que já têm livre arbítrio, estejam atentas ao que os nossos jovens estão fazendo, por favor, porque não é possível que a gente dê acesso à internet aos nossos filhos, mesmo sem ter tempo de monitorá-los em casa, e a gente saia de casa com a consciência tranquila. Então, se é um conselho que eu possa dar e algo saudável para a sua família, para o seu filho, na dúvida, se você não pode monitorar o acesso do seu filho à internet, evite que ele tenha esse acesso. Porque as pessoas mal intencionadas, elas estão em contato com os nossos filhos. E outra, não adianta o nosso filho não ter acesso à internet, porque ele acaba sendo uma vítima de forma passiva. Porque as más línguas contam também que nesse desafio da baleia azul, esses jovens que entram no jogo, eles passam a distribuir balas envenenadas. Então, a gente não sabe se isso é verdade, se não é, mas os nossos filhos que, de repente, não estão nesse jogo, eles são vítimas e são passivos desse jogo. Então, a gente precisa orientar, a gente precisa sentar com os nossos filhos, independente da idade, e falar que isso está acontecendo, que isso está pegando, já pegou muitos jovens. É óbvio que a mídia não vai expor isso, porque isso é uma forma horrenda de suicídio, mas a gente precisa considerar que isso está acontecendo. Então, estejamos alerta e digamos não a este método de suicídio, de homicídio e seja lá o que for. Tá certo. Boa, muito boa essa tua alerta. Bom, Rui, para encerrar o programa, você colocou o boi na sala e agora está se tirando. Quer dizer, a reforma da Previdência não vai sair como o governo queria, mas era aquela possível, né? O que se viu essa semana, Silvio, é uma meia-sola. O que o governo fez? Inclusive, hoje de manhã já saiu mais uma notícia. Ele foi cedendo dentro do que era possível, né? Mas quanto ao o que a gente chama RGPS, o Regime Geral de Previdência Social. Quanto à Previdência Pública, a pública, aquela inerente aos estados, município e União, enquanto regime estatutário com regime próprio de Previdência Social, pouco foi atingido. E onde reside o maior déficit hoje é justamente nessas aposentadorias. O regime geral representa hoje, grosso modo falando, em torno de 18% a 20% do déficit. O restante é todo da área federal, estados e municípios. Então, ao não mexer, ao ceder e deixar cada governo fazer a sua reforma, o governo federal está simplesmente agindo e colocando suas esperanças na reforma da Previdência Pública, mas no sentido de regime geral de previdência social, o nosso INSS. Essa reforma, ela vai sair tímida, a montanha pariu um rato, e dentro de 5 a 10 anos, entre 5 e 10 anos, vão ter que mexer novamente na Previdência. Essa reforma é muito tímida. O grande problema nesse país é a questão do setor público, né? Nós sabemos isso aí. O setor público é o seguinte, o cara às vezes trabalha lá... eu me lembro que a ACE, por exemplo, foi para a falência, porque o camarada usava, por exemplo, ele substituía um operário lá, substituía um engenheiro por tanto tempo e depois ele não podia voltar para o cargo anterior, que é um valor mais baixo, porque tinha que incorporar aquele mais alto. E aí faliram as empresas públicas, estão falindo o Estado e tal. Então, realmente, eu acho que esse foi um passo em falso do governo.
a sociedade vai ter que, de qualquer maneira, esses segmentos que são afetados, eles vão ver que daqui a pouco não vão ter como receber, então aí a coisa vai doer mesmo. E aí vai ter que se parir realmente uma reforma que vai ser a necessária, a fundamental. Porque esse é o grande problema do Brasil. O problema é do estatismo, o problema é do setor público. O setor privado vai muito bem. E se não fosse o setor privado, o setor público já teria há muito tempo indo para as calhordas, não é isso? Certamente. Então tá, obrigado pela tua participação aqui. Eu acho importante essas tuas advertências aí, né? E a semana que vem, de repente, depois desse feriado, mais um feriado aí, teremos mais novidades. Então, obrigado, uma boa semana. Obrigado para vocês também pela audiência, uma boa semana de trabalho e até a semana que vem. Até lá.